Você já começou algo e não terminou? Então fica até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos entender por que nós começamos muitas coisas e não finalizamos elas. Tem pessoas que sempre começam a iniciar outros ciclos sem conseguir finalizar o ciclo passado. Isso é um grande problema, né? Por quê? É bem provável que você está assistindo esse vídeo que você está enfrentando esse problema. Começa várias coisas, começa vários projetos e deixa na metade do caminho. Quem aqui já me acompanha sabe que eu já passei por isso muitas das vezes. E infelizmente isso muitas das vezes é mais forte do que nós imaginamos. E por que é mais forte do que nós imaginamos? Porque nós não temos a consciência de como conseguir resolver isso. E é isso mesmo, esse aqui não é nenhum vídeo onde eu vou te passar aplicativos, onde eu vou te passar ali o jeitinho, mas eu vou com profundidade ensinar por que isso acontece e como que você consegue livrar disso. Beleza? Até porque é um comportamento automático nosso em sempre se apaixonar por coisas novas, ainda mais dependendo do seu perfil comportamental. Também o nosso cérebro ele gosta de recompensas imediatas e tudo isso ajuda nós começarmos várias coisas e não conseguir finalizar. Sejam muito bem-vindos. Esses são hacks para tirar do seu papel. Eu sou o Wallace Martins. Ajudo você a vencer a procrastinação e tirar as suas metas do papel. Bora lá! Vamos começar então mais um episódio aqui de hacks e hoje nós vamos falar sobre como terminar todas as coisas e não ficar na metade do caminho, ou também não ficar começando várias coisas e deixar essas coisas incompletas. Já dizia minha mãe, né? Se você começar uma coisa, por favor, termine. Então, ela não falava por favor, né? Mas eu tô falando para vocês. Certeza que sua mãe já te disse isso. Você já começou algo que é muito importante para você? Talvez na área da sua saúde, talvez na sua área financeira. Eu lembro algo que eu comecei diversas vezes, né? E eu comecei sempre da maneira errada, que foi sobre organizar as minhas finanças. Então eu já baixei diversos aplicativos, já usei diversas planilhas, até que durante um mês, né, que eu estava empenhado em organizar as minhas finanças, tudo que entra, tudo que sai, deu muito certo. E depois era dito ali, a meta era fazer isso por 12 meses, né? E depois passava um mês, dava tudo certo. Aí na metade do segundo mês, sempre, na metade do bendito segundo mês, eu deixava as coisas no meio do caminho e voltava aquela bagunça toda. Mas por que isso aconteceu, né? Eu tô falando em uma área da minha vida, mas em várias áreas também já aconteceu comigo. É bem provável que acontece com você. Por que isso acontece conosco? Nós temos algo muito importante, nós sabemos que aquilo é importante, nós até conseguimos lidar com aquilo, nós temos a capacidade necessária, mas muitas das vezes a gente deixa no meio do caminho. Existem alguns motivos, um pouco mais para frente desse vídeo eu vou explicar por que isso acontece, mas de verdade, gente, é um saco, né? É um saco você começar tudo e não conseguir finalizar. Isso acontece por diversos motivos, mas eu acredito que o principal é que os nossos olhos, né, eles sempre se encantam por algo novo, principalmente nessa era tecnológica. Então nós sempre gostamos das novidades. E permanecer e ser constante nos dias de hoje é o melhor dom que você pode ter. Sabe, você pode ter um dom extraordinário, nascer com um ouvido musical maravilhoso, uma habilidade musical maravilhosa, mas se você não for constante e consistente, de nada adianta. Então hoje, eu acredito, pelo menos no dia atual hoje, que o maior dom que alguma pessoa pode ter é constância e consistência. Não adianta eu ter uma oratória maravilhosa, eu sei que não é, mas tem pessoas que têm uma oratória 10 vezes melhor que a minha, tem pessoas que têm bem mais conhecimento que eu tenho, só que não consegue ser constante, então não adianta nada. Se você realmente quer dar certo em alguma área da sua vida, você precisa dessas duas habilidades, que não é nada fora da curva, é somente ser constante e consistente. Sendo constante e consistente é o maior poder que você pode ter nos dias atuais. Guarda isso, gente. Guarda isso que é muito importante.
Você não precisa ter todos os dons, até porque você não vai ter. Você não precisa ter todas as habilidades, o melhor network. Não, você precisa ser constante e consistente, sabe? Começar uma coisa, permanecer até que aquela coisa dê certo. Essa é a maior habilidade que você pode ter nos dias atuais. Porque existe muita pessoa boa que tem bem mais habilidades e recursos financeiros que você, só que não consegue ser consistente e constante. Aí de nada adianta. A pessoa pode ter ali um investimento de 500 mil reais, você tem um investimento de 600 reais. Se você for constante, consistente, você vai dar certo, essa pessoa não. Então, ao decorrer da minha vida, eu comecei a perceber que essas duas palavrinhas mágicas, né, a consistência e a constância, ela faz que a gente consiga ser realmente um super-herói. Porque você talvez não tenha as melhores habilidades, você não tenha as melhores ferramentas, mas com esse comportamento você consegue se destacar no meio de todo mundo. E é muito ruim. Quando as pessoas começam muitas coisas e não terminam, o que está faltando é a constância e a consistência. Mas, além disso, está faltando uma clareza, está faltando uma estratégia, está faltando um planejamento. Então hoje nós vamos conversar sobre o que falta, né? O que acontece quando nós paramos no meio do caminho. E é muito ruim, né? É muito ruim. Salomão ele vai falar, eu já falei essa frase algumas vezes que eu amo, melhor o final das coisas do que o início dela. Então nós vamos pegar um conselho aí do homem mais rico do mundo, que passou no universo. Ele está falando, ó, melhor o final das coisas do que o início dela. E eu acredito que ele fale isso porque ele deve ter presenciado muitas pessoas que começaram muito bem, mas terminaram de uma forma, nem terminaram, né? Ou terminaram de uma forma muito ruim. No início, gente, na largada da corrida, você vai perceber, muita gente larga muito bem, muita gente corre muito bem. Só que depois passa 5, 10 minutos, algumas pessoas já começam a diminuir o ritmo, começa a sentir algumas dores e de vez correr, começa a dar aquelas caminhadinhas um pouco mais rápidas até parar. Por quê? Se a gente olhar para o processo da corrida, nós vamos ver que muito dos motivos que fazem a pessoa não terminar a corrida tem dentro da nossa trajetória, dentro da nossa meta, dentro do nosso plano. A pessoa não calculou o percurso e ela gastou muita energia no início. A pessoa não estava com preparo físico, então ela não fez um planejamento. A pessoa ela não tinha as estratégias corretas, então a técnica para começar uma largada de uma corrida. E na nossa vida é assim, todos os momentos nós estamos correndo para várias coisas, vários planos, vários propósitos, mas infelizmente às vezes a gente para no meio do caminho. Infelizmente às vezes a gente deixa de desejar muito. Perfeito? Então, bora lá que você comece a sua corrida e você consiga finalizá-la com excelência, com excelência. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas que estão em volta de você, as pessoas que você convive diariamente dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua parentela e etc. Como que elas são? Elas são pessoas que terminam as coisas ou são pessoas que começam e param no meio do caminho? Isso é muito importante você identificar. Porque os nossos comportamentos, eles não são adquiridos do nada, né? Nós temos sempre uma admiração por alguém, nós sempre somos influenciados por outras pessoas. Então, se você vive no meio de pessoas que começam muitas coisas e não terminam, que é a maior parte hoje da população, você precisa discernir isso e ver que essa verdade ela não é uma verdade absoluta. Esse é o primeiro passo que você tem que entender. Isso não é uma verdade absoluta. Você pode começar todas as coisas e conseguir terminar. Por quê? Facilmente o seu cérebro ele vai burlar você, né? Ele vai te enganar falando que é normal começar as coisas e não terminar. Mas eu tô falando que para vocês que não é. É lógico que sim, se você terminar algo propositalmente por uma falta de recurso ou porque você mudou o seu caminho e etc. Eu comecei minha faculdade de psicologia 2 anos fazendo. Não foi por nenhum impulso, não foi por nenhuma influência, não foi nem por uma necessidade financeira. Eu simplesmente desisti da minha faculdade. Mas tudo tem a ver também pelo planejamento e a visão clara. Eu não tinha uma visão clara de quanto que eu ia receber como psicólogo. Eu não tinha me planejado
da maneira correta também para ingressar numa faculdade, senão nem ia ter entrado na faculdade quando eu vi quanto que um psicólogo recebia. Isso eu errei no início. Mas a minha desistência foi uma desistência proposital. Não foi porque eu quis ou porque eu me desanimei no meio do percurso. Quando eu descobri, quando eu tive uma clareza ali, eu falei, cara, eu tenho que parar. Só que isso entra também muito no que nós vamos falar hoje, de não ter um planejamento ou uma visão clara. Quando você não tem uma visão clara e as coisas começam a aparecer, o que acontece com você? Você começa a ver obstáculos, você começa a ver dificuldades e normalmente você começa a desanimar e diminuir a sua velocidade. Olha, gente, esse tema aqui é um dos temas que eu mais gosto de falar. Por quê? É uma dor que eu carreguei por muito tempo, mais de 18 anos aí, né? 19 anos começando muitas coisas e não terminando. E num tempo de 5 anos, quando eu consegui virar essa chave, eu consegui várias conquistas na minha vida. Quando eu falo conquista, eu não falo só conquista financeira, mas eu falo conquistas pessoais, sabe? Eu sempre acreditei como uma crença limitante na minha vida que começar as coisas e não terminar é normal. Então eu começava livro, não terminava, eu começava um estudo, não terminava, eu começava um projeto, não terminava, eu começava uma ideia de empreendedorismo, não terminava. E muitas das vezes isso fez eu viver um looping desde os meus 15 anos até os meus 19 anos, que esse looping fez eu me prejudicar em muitas situações, sabe? Eu fui conhecido como um menino sonhador, só sonha e não realiza nada. Isso é muito ruim. Você olhar pro espelho e falar, cara, quantas coisas, quantos projetos eu já comecei. Eu sou muito ousado para começar as coisas, mas eu nunca termino, né? E você acaba se frustrando. Então, esse é um conteúdo que eu gosto de falar bastante, é um conteúdo que eu estudei muito. E quando eu fiz meu processo de coach, foi uma das principais chaves que virou aí na minha mente. Até porque é horrível, né, gente? É horrível começar as coisas e não terminar. Por vários motivos. Porque você gasta energia, tempo, dinheiro e também porque as pessoas elas não dão mais credibilidade para você. Você está falando, pô, mas eu vou ter que me importar com o que as pessoas dizem? Não, você não precisa se importar com o que as pessoas dizem. Mas tem algumas pessoas que precisam te dar alguns créditos para você conseguir se beneficiar mais lá na frente, né? E esquece se você tá querendo uma chave secreta e única de um guru. Eu não vou entregar essa chave para você. Na verdade, nós vamos falar com profundidade por que isso acontece e automaticamente vai ficar claro na sua mente como resolver. Até porque se fosse para entregar uma chave, um vídeo de 5 a 6 minutos eu já entregava uma chave, um hackzinho bem simples, você fazia, daqui a pouco você ia voltar de novo, começando as coisas e não terminando. Beleza? E qual que é um dos maiores benefícios de você ter esse conhecimento? Que, o seu jogo muda completamente. Quando você tem esse conhecimento, você consegue ser mais produtivo e ter uma performance melhor. Imagine que você deixou várias casas no meio do percurso mal construídas. Com esse conhecimento, você consegue terminar todas essas casas e ter projeção de mais casas ainda para ser finalizadas. Então é um conhecimento que realmente vira a chave. Você pode ser a pessoa mais habilidosa. Se você não ter esse conhecimento, se você não entender como isso é importante, a sua habilidade, o seu dom não serve para nada. Foi assim que a gente começou hoje, falando no início desse vídeo aí. Então bora lá. Imagina que você começou uma construção agora, perfeito? E aí você gastou tempo nessa construção. E a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Você entrou na academia, ou você começou um projeto de empresa, não sei. Você começou essa construção. E aí você gastou tempo, você gastou dinheiro. Você investiu o que é mais precioso, né? A moeda que não existe troca, o tempo. Você investiu o seu tempo lá. E aí juntamente você investiu energia, você investiu sonhos lá. E do nada, um dia você acorda desmotivado. E bem desmotivado, você fala, quer saber, eu não vou mais construir isso. E no dia que você construía todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia, um dia você acorda não querendo mais construir. Mas você acredita que só foi um dia mal, né? Até porque existem dias maus na nossa vida. E deixa eu entregar uma chave para você. Eu passo por dias maus. Você também vai passar por dias maus. Mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa perseverar nesse dia, sabe? Nós precisamos estar preparados nesse dia. Eu quero entregar um hack para você aqui, cara.
No dia mal, não tome nenhuma decisão importante. Nenhuma decisão importante. Eu tenho meu sócio com a agência e eu falo, hoje eu não posso tomar nenhuma decisão. Eles sabem que é um dia mal. E isso eu aprendi muito na vida. Mas você com esse conselho aqui, entenda isso. No dia mal, não tome decisões. Até porque o dia mal ele vai, muitas das vezes, querer que você tome algumas decisões. Mas é um dia que, no outro dia, você vai ficar bem mais tranquilo. Você vai ter a mente bem mais saudável para responder ou por tomar uma ação. Então não tome grandes decisões no dia mal. E o dia mal sempre vai vir na sua vida, tá bom? Beleza, começou e aí passou esse dia mal, você não construiu. Chegou outro dia, você também não construiu, porque você estava cansado, já estava, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Passou o terceiro dia, quarto, quinto, sexto, não fez mais nada. Isso que acontece na nossa vida. E aí, um certo dia, você olhou para a construção e você falou, por que eu parei? Por que eu desisti, cara? Por que eu fiz isso, sabe? Isso acontece com várias pessoas. Com várias pessoas. E por que isso acontece? Por N fatores. E os principais eu separei aqui para você. Só que você precisa entender essa chave muito importante. Para você conseguir terminar as coisas, você precisa entender as prioridades. Se você não tem uma prioridade clara e objetiva, é bem provável que no processo vai chegar o cansaço, você vai ficar exausto e você vai querer desistir no meio do caminho. Melhor é o fim das coisas do que o início dela. Guarda isso daqui e anota no caderno. Eu separei aqui 6 motivos pelos quais as pessoas desistem, porque as pessoas param no meio do caminho. O primeiro motivo que as pessoas desistem é falta de motivação. E nós já aprendemos o que é motivação. É um motivo que gera a ação. Tá? Gente, não é uma ordem de sequência, tá? Então, são alguns dos motivos. Um deles é a falta de motivação. Então, é um motivo que gera ação. Normalmente, as pessoas elas começam a parar e desistir das coisas porque não estão motivadas. Mas nós já aprendemos também que motivação não é um gás de Coca-Cola. Que alguém chacoalha você, você dá um pulo, você escuta o vídeo do Nando Vinheira e aí você já fica felizão. Não é assim. Motivação é o motivo que gera ação. Qual que é o motivo que vai gerar essa ação para que você continue? Então você sempre precisa lembrar desse motivo. Porque se você olha, se você tem a percepção que a motivação é a euforia, é a felicidade, você está muito enganado. Então muitas das vezes você deixou esse motivo de lado, sabe? Você deixou o motivo de que você começou aquele projeto, aquele plano de lado. E por essa razão, você desistiu e deixou no meio do caminho. Então, um dos conselhos que eu posso te dar, sempre lembre o porquê que você começou aquilo. Pô, eu comecei a academia porque eu quero me sentir mais feliz. Pô, eu comecei a ler aquele livro porque eu preciso de mais conhecimento. Eu comecei aquele curso de inglês para conseguir uma promoção no meu serviço. Eu comecei aquele curso porque eu quero abrir a minha empresa até em novembro, sabe? Quando o dia mal chegar e quando você estiver desmotivado, né? Quando você estiver desapontado, cansado, que é normal acontecer, até porque grandes construções vão exigir muito de você, lembre daquele motivo que fez você começar. E automaticamente a gente precisa falar sobre clareza. As pessoas muitas das vezes elas param no meio do caminho porque elas têm falta de clareza. Eu dei o exemplo da minha faculdade de psicologia e foi muito isso. Por que 2 anos gastei dinheiro, e acho que mais caro que o dinheiro, né? É o tempo, gastei meu tempo, que é bem mais caro que o dinheiro. E um dia eu chego e falo, cara, eu vou trancar a faculdade porque pra mim não serve mais. Na verdade, nem precisava trancar, né? Eu tava tão decidido que eu fui pra desistir mesmo. Não tinha nenhuma hipótese de eu voltar pra faculdade de psicologia. Mas não era porque eu estava desmotivado. Era porque foi muito claro pra mim como que seria a minha trajetória profissional. E quando eu tive essa clareza no processo do curso, automaticamente eu larguei mão. Larguei mão porque já não fazia mais sentido para minha vida. Eu lembro que o valor que eu ia receber eu já estava recebendo. Eu comecei a faculdade com 17 anos. 17, 18 anos. Eu desisti com 18 para 19 anos. Então eu já tinha desistido por causa disso. Mas
falta de clareza. Muitas das vezes você imagina algo, você acredita em algo, só que você não tem aquela clareza completa. É normal também, algumas vezes você não tem aquela clareza, mas uma dica. Meu, vai tomar grandes decisões, faz uma pesquisa, não vai por impulso, sabe? Aquelas pessoas que agem por impulso. Ah, vou começar uma faculdade porque eu preciso ser profissionalmente bem estabelecido. Não faz isso. Não faz nada por impulso, sabe? Estude, se aprofunde no tema, se aprofunde na profissão, se o exemplo for faculdade, quanto que ganha, como que é o mercado. Perfeito? Terceiro motivo, que aí já é um motivo um pouco mais externo, né? Falta de recursos. Então as pessoas normalmente também param no meio do caminho porque acabou o recurso. E aí, gente, esse é um bom administrador, né? Eu sempre conto da história de um cara que ele viveu 7 anos de muita prosperidade e 7 anos de grande escassez. Nesses 7 anos de muita prosperidade, ele se preparou, né? Ele guardou mantimentos, ele guardou as coisas que as pessoas insensatas e cabeçudas não estavam se importando para esse tempo de escassez. Esse é o momento de você fazer um bom planejamento financeiro. Faça um bom planejamento financeiro para você não sofrer com falta de recursos. Isso é muito importante. Até porque a falta de recursos de todos aqui é um dos que mais complica, né? Porque algumas vezes acontece até alguns imprevistos. Que é normal. Mas, meu, aconteceu um imprevisto, tenta dar um jeito. E se não der, não deixe de escanteio o seu sonho e seu projeto. É porque você gastou tempo e energia. E se ainda tem muito valor para você, tenta achar algumas formas de dar um jeito. Não para no meio do caminho. Ó, na trajetória de qualquer pessoa vai ter dificuldades. Isso você pode ter certeza. Só que cabe a você conseguir derrubar essas dificuldades, né? Conseguir derrubar esses gigantes. Quarto, medo do fracasso. Então, tem pessoas que têm medo, né, de começar alguma coisa e tem medo também de terminar, porque tem medo de fracassar. Tem medo do que as pessoas vão pensar dela. Gente, isso é horrível. Porque o único objetivo do medo é conseguir te paralisar. E o medo, ele é especialista em conseguir paralisar sonhos e projetos das pessoas. Ele é especialista. Pensa em um sonho que você nem começou, porque você estava com medo. Só que o grande problema, no meu ponto de vista, não é nem ter medo de não fazer as coisas, né? Não é nem ter medo de não conseguir. Eu acho que isso ainda é tranquilo. Porque eu vou entregar uma chave aqui para você muito importante. Todas as vezes que você tiver medo de fazer algo, você vai fazer esse teste de avaliação. Qual que é esse teste de avaliação? Se eu fizer e der errado, qual que é o maior prejuízo que eu posso ter? O maior prejuízo que eu posso ter é esse. Eu estou disposto a pagar sobre esse prejuízo? Estou. Então vai fundo. Com esse teste de avaliação você já consegue resolver. Mas se você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, aí é problema. Por quê? Você não está com uma identidade bem estabelecida. E a identidade ela consegue sanar esse medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer. Falta de suporte. Então tem pessoas que não têm suporte, sabe? Nenhum suporte familiar, nenhum suporte conjugal. E infelizmente isso acontece. Mas deixa eu entregar outra chave para você. Se isso é importante, e se isso vai conseguir levar você para outro jogo, mesmo que você não tenha suporte próximo ali, vai fundo. Busca mentores online. Busca pessoas que consigam te ajudar. Sabe? Busca conselhos de pessoas sábias. Porque hoje em dia realmente é difícil você ter suporte de pessoas sábias. Presencialmente, né? No seu círculo de amigos. No início eu perguntei quantas pessoas você conhece que ficam no meio do caminho. É bem provável que a maior parte das pessoas deixam as coisas no meio do caminho. Falei em 2.0 agora. Mas é bem provável que você vai ter um suporte ali, uma pessoa muito sábia para conseguir te aconselhar e te direcionar. Isso é claro, tá? Só que você tem internet, então, recorre à internet, vê pessoas que estão falando sobre o tema que você quer e etc. Busque mentores. A gente vai falar que as melhores formas aí para você conseguir permanecer, né, e não parar no meio do caminho. E sexto, mudança de prioridade. O sexto, gente, eu não acho que é uma desistência. O sexto, eu acredito que
é a melhor opção às vezes. Às vezes você está construindo algo e você teve a clareza, você seguiu todos os passos, mas no meio do caminho o seu propósito mudou, no meio do caminho algo aconteceu que, uma grande oportunidade apareceu e olha para você ver, se o sexto ele foi feito de forma consciente, sem peso, sem nenhum fator aí ruim, você vai se sentir em paz. Se você começar um projeto e você mudar essa prioridade, porque realmente apareceu uma grande oportunidade, você vai se sentir em paz. Você não vai achar que você perdeu, na verdade você vai achar que você ganhou. Beleza? Então esses são os principais motivos aí que as pessoas param os projetos e os sonhos, né? Deixa eu falar uma chave muito importante para você e já anota. Já pega o papel e a caneta e anota. Já parou para pensar que todo mundo tem metas? Desde o pobre até o bilionário, todos eles têm metas. Metas financeiras, metas de saúde, metas familiar, metas conjugal, todos têm metas. Todos têm metas. Alguns não têm mais, mas sempre uma pessoa, pelo menos, já teve alguma meta. A meta é de ganhar tanto por mês. Meta de emagrecer tantos quilos. Meta de ganhar... Todo mundo tem meta. Mas por que algumas pessoas conseguem realizar essas metas e outras pessoas não? Pega essa chave muito importante que eu aprendi no livro Hábitos Atômicos. Porque as metas não fazem que você consiga realizar elas, mas sim o método. Então, além de ter uma meta, você precisa ter um método. Até porque, se você ter um método bem estabelecido, sem uma meta clara, você consegue realizar. Você precisa ter um método para conseguir realizar as coisas. E outra, às vezes você vai ver que focar no processo do método, né, na energia do método, vai fazer que você realize as coisas. Você pode ter uma meta de perder 30 quilos. E você pode esquecer depois sobre esses 30 quilos. Aí você criou um método, passou na nutricionista, vai seguir o plano alimentar da nutricionista, vai fazer o exercício físico que foi recomendado. Esquece a meta de 30 quilos. Se você seguir isso afinco, você vai conseguir emagrecer 30 quilos. Mas por outro lado, se você tem uma meta e não tem o percurso como essa meta vai ser realizada, o planejamento certo, as estratégias certas, a meta ela não vai ser realizada. Então, desde o fracassado até a pessoa de sucesso tem meta. O que diferencia um do outro é que um tem método e o outro só fica olhando para as metas. Agora, anota aí, pega o papel e caneta e anota aí o que as pessoas que conseguem terminar tudo e começa têm como comportamento. Primeiro, antes de mais nada, clareza. É muito aí o oposto aí do que faz as pessoas pararem. Então a pessoa tem que ter uma clareza. Estabeleceu a clareza, vai estabelecer prioridades. Primeiro, clareza, para você ver onde você está, o projeto que você está entrando, os benefícios e as dificuldades. Depois, prioridades. Não tem como você mudar do dia para a noite. Não tem como você dar um 360. Então, primeiro, tenha clareza. Segundo, defina suas prioridades. Porque você vai ver que existe várias áreas da sua vida que precisa ser ajustada. Mas existe as urgentes, né? As principais, as quais assustam aí, que você precisa resolver. Perfeito? Isso é muito importante você entender, gente. Sabe? Depois que você tem clareza de como está a sua vida, a gente utiliza no coach a roda da vida, onde nós vemos todas as áreas sociais, familiar, profissional. E aí tem pessoas que estão ruins em todas. Só que existe as 3 prioritárias, né? Onde nós vamos gastar a nossa energia e também o nosso foco para que elas sejam resolvidas. Não tem como você resolver todos os seus problemas de uma vez só. Seria bom, né? Você instalar os dedos assim, tudo resolver. Mas, felizmente ou infelizmente, nós precisamos definir as nossas prioridades. E quando você define as suas prioridades, não adianta você ter uma prioridade se você não estabelecer uma meta realista. Isso é um dos motivos que faz muitas pessoas não terminarem. Porque faz uma meta surreal e essa meta surreal, no meio do processo, como ela não tem como ser realizada, no meio do processo ela vai te decepcionar.
você vai ficar triste e você vai parar no meio do caminho. E não foi por causa desses outros motivos, foi porque você não foi realista e você não criou uma meta realista. Foi por esse único motivo. Só que também não adianta você ter as suas prioridades, ter a clareza, ter metas e nunca começar, né? Só que também não adianta você começar não sabendo como começa. Então antes você precisa de um plano de ação. Tem um plano de ação estabelecido. E depois comece. E no meio do percurso, então, eu queria meu plano de ação. É o momento ali de estudar, né? É o momento de ver como que vai funcionar as coisas, quais são os gigantes que eu vou derrubar. Não fica assustado não, gente. Tudo que é bom tem as suas dificuldades ali. Vou derrubar esses gigantes. Vou para cima. Criei meu plano de ação. E agora, o que eu faço? Agora, só você começar. Dá o primeiro start. Começa. Você não vai ter suas principais ferramentas, você não vai ter todas as estruturas e é normal, gente. Isso acontece, beleza? Pode ficar tranquilo. Você só precisa começar. E no meio do caminho, você melhora suas ferramentas, no meio do caminho você tem mais conhecimento e no meio do caminho você consegue realizar as coisas da melhor forma. Depois que começou, no meio do trajeto, você vai ter as suas pequenas conquistas. Porque algumas vezes você olha para a conquista, eu preciso perder 30 quilos. E aí quando eu perder 30 quilos eu vou ficar satisfeito. Não, sabe? Cada 1 quilo você precisa comemorar. Talvez não comendo, né? Mas comprando alguma coisa, etc. Comemora as suas pequenas conquistas, gente. Isso é muito importante. Porque isso sempre vai fortalecer um comportamento que você está fazendo. Principalmente aqueles projetos mais difíceis, sabe? Comemora. Uma coisa que eu aprendi no processo de coach é que comemorar as pequenas conquistas, terminar um curso, terminar uma aula, terminar um módulo, terminar uma sessão, precisa ser comemorado. Comemora suas pequenas conquistas para você continuar no caminho. E nos dias maus, não tome nenhuma decisão. E por último, acompanhe seu progresso. Sabe, sempre vai acompanhando seu progresso. Automaticamente, quando você comemora suas conquistas, você vai acompanhando seu progresso, automaticamente. Isso faz que você consiga terminar todas as coisas. E quando faltar motivação, Wallace, lembra do motivo do porquê que você começou. E quando faltar recursos, sempre crie outros planos para conseguir levantar os recursos para continuar com aquele plano seu principal. Wallace, e quando ninguém me apoiar? Aí eu vou te dar uma chave também. Busque mentores. Wallace, mas eu não tenho dinheiro para mentores. A internet está aí. Então você tem vários mentores online. Wallace, mas deixa eu falar algo para você. Você pode levantar várias hipóteses. As principais eu já falei aqui para você. Existem pessoas que realizam e existem pessoas que ficam no meio do caminho. Hoje eu entreguei para você uma chave que virou na minha vida. Uma chave que fez eu conseguir realizar. Essa chave não foi o passo a passo. Essa chave foi o conhecimento de como as coisas funcionam. Foi o conhecimento de por que muitas pessoas começam e muitas pessoas não conseguem terminar. Sabe, por que muitas das vezes eu comecei na minha vida e não consegui terminar? Porque muitos projetos ficam no meio do caminho. Não foi porque o projeto ficou desinteressante, não foi porque o projeto ele perdeu o seu valor. Foi porque no meio do caminho eu errei em vários aspectos. Em não ter uma clareza, em não definir prioridades, em não fazer ajustes, né? Pequenas comemorações no processo. Nenhum aplicativo, nenhuma chave de 2 minutos vai conseguir virar. O que vai conseguir virar é seu conhecimento e a sabedoria que você está recebendo agora, né? Sabedoria é o conhecimento aplicado, então bora aplicar isso. Se você gostou desse conteúdo, gente, simples, se inscreva aí, curte, envia para uma pessoa que eu tenho certeza aí que você vai conseguir ajudar outras pessoas. Beleza? Falou, até o próximo vídeo.